A verdade de cada um. Sim, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu cumprimento assim vocês, dependendo da hora que estejam ouvindo a história, né? Mas é sempre bom cumprimentar, desejando você o melhor. Tô contente, tô feliz. Sabe quem é membro do canal do Paulinho Boa Pessoa agora? Thaís Moreira. Entrou, tá aqui com a gente, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho do histórico da Thaís. A Thaís... Há um dia ela é nossa membro. Ô Thaís, bem-vinda, meu amor, obrigado, viu? Val Lima também faz um dia que entrou aqui por prêmio. Obrigado. Ô Val Lima, um beijo pra você, um beijo pra Thaís. E deixa-me dar uma olhadinha aqui nos comentários mais recentes, né? Que a galera fez, a turma fez aqui, o pessoal que faz parte da nossa família agora, família linda, essas pessoas lindas que entram e se tornam membros do canal. Deixa-me ver aqui, a Carmen Alves mandou corações, mandou aqui um beijo, a Carmen Alves, opa, chegando agora, boa noite, tá sempre ligadinha, né? Obrigado, viu, Carmen, obrigado mesmo. Quem mais aqui? Nossa, a Auricélia Lima. Ô Paulinho, depois você me fala do sonho com água. Tá, eu vou... já mandei para interpretação teu sonho, viu? Porque você sabia? De repente você que é membro aqui do canal, se quiser que um sonho seu seja interpretado, é só mandar um sonho. E essa minha amiga, ela mandou. Então eu já mandei para ser interpretado o teu sonho e muito brevemente uma resposta para você. Eu quero dar, se você me permitir, a resposta pública aqui. Tá bom, meu amor? Ô, Rosana, como é que você tá, Rosana? Muito bem, um beijo para você, muito obrigado, viu? Ok, tudo certinho. Ronaldo Crispim, sempre conosco. Isso aqui, deixa eu ver o recadinho que o meu querido Jesus acabou de me mandar. Paulinho, boa pessoa, bom dia, tudo certinho? Se quiser aumentar um pouquinho o seu microfone, vai ficar melhor ainda. Pronto, aí, legal. Posso aumentar sim. Ficou bom assim, Jesus? Legal. Jesus, sempre ligadinho conosco e participando aqui ativamente. Obrigado por tudo. Vou ficar esperando, tá? Sua inscrição. Bem, mas, ô Paulinho, e a história de hoje? Ó, vou fazer como meu pai me ensinou. Que história, gente. Que história. Vocês vão amar. Só que eu não posso demorar. Porque há tantos detalhes. Ela é uma história muito comovente, muito longa também. Tá preparada? Preparou o coração? Então tá. Então, ó, começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sempre quis conhecer o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Nasci e cresci no Nordeste brasileiro. Cidade pequena, mas o período maior que eu passei nessa cidade foi no rural mesmo, na zona rural. Nasci de uma família humilde e trabalhadora. Meus pais eram agricultores e eu tenho uma irmã mais nova que eu, a Yara, que era a minha melhor amiga, embora houvesse uma diferença importante, assim, de idade entre mim e ela, sabe? Vocês vão entender essa diferença da idade, tá? Daqui a pouquinho eu vou esclarecer para vocês. Mas eu amava a minha família e queria muito vencer na vida, mas também pensando na minha família. Eu queria estudar, queria viajar, eu queria conhecer novas pessoas, novos lugares. Eu nasci pobre, mas metida besta. Nasci lá, naquela cidadezinha do Nordeste, mas eu queria vencer. E é por isso que eu me dediquei muito aos estudos. Mesmo quando nós morávamos lá na roça,
eu me esforçava, eu caminhava todo dia 7 quilômetros para ir e 7 para voltar da escola que ficava na cidade. Algumas professoras viam esse meu esforço, elas assistiam a tudo isso e ficavam admiradas. E uma destas professoras, Dona Lúcia, quando ela soube o que eu andava para ir para a escola, ela passou a me dar pelo menos a carona da volta. Pelo menos isso. Quer dizer, eu ia, mas quando eu voltava, ela me colocava no seu carro e para mim o carro era o suprassumo, né? E coitada, enfrentava aquela estrada esburacada, difícil, e vinha aqueles 7 quilômetros. O carro era rapidinho e ela me trazia de volta para casa. Essa professora, a Dona Lúcia, ela foi se afeiçoando muito à minha pessoa, sabe? Ela foi cada vez mais se ligando em mim e eu cada vez mais me ligando nela. Quando eu terminei o colégio, eu já tinha completado 19 anos. Acabei entrando tarde na escola, né? Porque normalmente as pessoas completam o colegial assim um pouquinho mais cedo, mas eu não repeti, não. Desculpa eu falar assim, mas senão ninguém vai falar de mim. Eu era destaque enquanto aluna, sabe? Eu era a melhor aluna da sala. E com 19 anos, eu terminei então o meu colegial. Essa senhora, a professora Dona Lúcia, que gostava e me admirava, ela tinha parentes no Rio de Janeiro. Esses parentes dessa senhora, Dona Lúcia, dessa professora, eles eram ligados a uma faculdade particular no Rio, faziam parte da direção da faculdade. E foi ela, a Dona Lúcia, quem conseguiu uma bolsa de estudos para mim por lá. E vocês não me imaginam, foi exatamente com 19 anos que eu tive a grande notícia. Ah, que notícia espetacular da minha vida. Eu iria embora para o Rio de Janeiro, ou seja, o meu sonho poderia se realizar. Foi a oportunidade que eu aguardava da vida. O duro, eu, molona do jeito que eu sou, foi me despedir dos meus pais e da minha irmã. Bem, agora eu vou falar um pouquinho da diferença de idade entre mim e a minha irmã. É uma diferença de 5 para 6 anos. Não se completam 6 anos, mas ali no meio, sabe? Quando eu tinha, portanto, 19, que eu fui me despedir dela, ela estava chegando a 9 anos de idade. Mas nós éramos tão ligadas, assim, tão unidas. Eu procurava, sabe, toda a matéria que eu trazia da escola, eu sentava com a Yara, então eu aprendia mais, porque eu passava, Yara, vem cá, você vai aprender tudo que eu aprendi hoje. Então a Yara também, ela começou a se destacar enquanto aluna, porque quando ela ia para a escola, para o estudo dela, ela já estava adiantada, porque tudo que eu tinha aprendido lá na frente, eu já passava para ela. Foi muito comovente a despedida dos meus pais e da minha irmã. E eu prometi que eu voltaria para visitá-los sempre que eu pudesse, eu voltaria para visitá-los. Peguei um ônibus e fui-me embora, levando comigo apenas uma mala, uma e meia, uma valise e uma mala, e levando sonhos inteiros. Uma mala e meia, mas sonhos inteiros. No Rio de Janeiro, me encantei com tudo. Ah, meu Deus, aquelas praias, aquelas montanhas, aquele monte de gente, aquele calçadão. Que beleza que é o Rio de Janeiro, que cidade maravilhosa. Tem sim, é verdade, tem a parte feia, mas tem a parte maravilhosa do Rio. A Dona Lúcia, professora, foi um anjo na minha vida. Eu já tinha, quando eu cheguei no Rio, eu já tinha emprego arrumado na própria faculdade. Eu passei a ser auxiliar da parte administrativa na faculdade. Então eu estudava na faculdade, não pagava, porque eu tinha bolsa de estudos, e trabalhava na parte administrativa da faculdade. Sabe quando tudo se encaixa? No Rio, eu me sentia assim, livre e feliz.
e eu me dediquei aos estudos na faculdade, mas também aproveitei para me divertir. Eu comecei a fazer amizades no ambiente da faculdade, eu conheci muitas moças, muitos rapazes, só que nenhum deles conquistou meu coração como o Rodrigo. O Rodrigo já era engenheiro civil formado quando eu o conheci. Bonito, inteligente, gentil. Ele havia se formado na mesma instituição de ensino onde eu trabalhava e estudava. Ele tinha se formado lá. E quando eu cheguei, ele frequentava ainda a faculdade porque ele era presidente dos ex-alunos de lá. Era uma associação. Muita universidade, muita faculdade mantém isso. Tem uma associação onde se reúnem os ex-alunos de lá. E ele era presidente dessa associação. Então ele, o Rodrigo, ele ia muito à instituição de ensino e tinha amizade com o pessoal da direção. E foi assim que nós nos conhecemos. Ele era de uma família rica e a família morava no bairro de Laranjeiras, uma casa boa. E um dia, esse Rodrigo, ele me convidou para que fôssemos a uma festa na casa de um amigo deles. E foi nessa festa que ele confessou o que eu tanto queria escutar, que ele estava apaixonado por mim. Ele me tratava como fosse eu uma princesa. Ele me levava para jantar em restaurante chique, caro do Rio de Janeiro. Ele me dava presentes, ele me dava flores. A vida daquela nordestina, daquela cidadezinha pequenininha, que ia a pé para a escola, tinha mudado. Ele me apresentou para a família dele. A família, eu achei que fosse ficar com algum preconceito. Teve sim um narizinho virado, isso sempre tem, né? Teve um narizinho virado daqui, outro narizinho virado dali, mas já fui enfrentando e com o apoio do Rodrigo não foi difícil vencer. Eu conheci então a família dele, que assim, 80% me recebeu muito bem, apesar de eu ser pobre e nordestina. Ele me pediu em namoro. Olha que maravilha! Me pediu em namoro. E depois do namoro, o noivado e o casamento. E eu aceitei sem pensar duas vezes. Eu estava apaixonada e feliz. Eu estava vivendo no Rio de Janeiro há 3 anos. Portanto, eu tinha chegado a 22 anos quando eu me casei com ele, o Rodrigo. Nós nos casamos numa cerimônia linda, tanto na igreja, salão de festas. Eu me sentia dentro de um conto de fada, sabe? Com um vestido branco, véu longo. O Rodrigo me olhava com amor, com orgulho. Trocamos as alianças, as juras de amor, amor eterno. Nós dançamos, rimos, nos beijamos. Nós fomos para uma lua de mel deliciosa em Florianópolis, Santa Catarina. Foi maravilhoso, sabe? Uma maravilha. Voltamos depois e quando voltamos já viemos para uma casa em Laranjeiras. A casa já era da família que o Rodrigo reformou como engenheiro civil que ele era. Era ali a nossa casa agora. Ali nós começamos a nossa vida de casados. Eu era feliz, eu tinha tudo. Gente, eu tinha tudo que eu queria. Eu estava concluindo a minha faculdade, o casamento atrapalhou um pouquinho essa questão dos estudos, mas eu queria concluir a minha faculdade. Eu tinha trabalho na própria faculdade e fiz questão de manter também o meu trabalho. Eu tinha um marido que me amava, uma casa confortável num bom bairro do Rio. Eu tinha tudo, gente, tudo. Eu não sentia falta de absolutamente nada. Eu só pensava no futuro e ter filhos. Eu queria, envelhecer ao lado do meu marido Rodrigo. Eu queria dar filhos para eles. Mas nesse tocante, filhos, quero que vocês anotem essa parte da história. Ela será muito importante durante toda a história. Nesse tocante, filhos, o destino tinha reservado um outro plano para mim.
eu não conseguiria ser mãe da maneira que as outras mulheres conseguem. Vocês vão entender no transcorrer da história. Um dia, morando no Rio, vivendo bem, recebi uma carta dos meus pais. Ah, esse detalhe é importante. Eu mandava um dinheirinho para eles lá. Mas mesmo assim, recebi uma carta lá da pequena cidade nordestina, onde meus pais continuaram vivendo. E eles me contaram, a situação estava difícil. Eu sempre os ajudava. Mas, sabe, começou a acontecer uma coisa que não havia lá na minha cidade. Tinha seca, tinha dificuldade, tinha até fome. Mas começou a acontecer violência. Naquela cidadezinha. Mas como assim? E eu tô com medo, porque a Yara, a carta dizia, a Yara, sua irmã, ela está agora com 13 anos, ela começou a sair com umas meninas aqui, e ela, você sabe, ela é muito bonita, eu estou com medo, quero pedir um grande favor para você, minha filha, dizia minha mãe numa parte da carta. Leva a Yara com você, um pouquinho para o Rio de Janeiro. Leva a Yara, não é assim coisa por muito tempo, não. A Yara, a minha irmã, a essas alturas, ela estava com 13 anos, para 14. Já ia, na verdade, fazer 14. Eu já disse a vocês, a nossa diferença de idade é de 5 anos, quase 6. Então ela já estava praticamente com 14 anos. E a mamãe pediu uma ajuda. A preocupação, tinha dificuldade? Tinha, mas a preocupação maior era exatamente as amizades. Gente que não era uma gente legal, que chegou exatamente naquela região lá do Nordeste. Me pediram para que eu trouxesse a minha irmã para o Rio, para que ela pudesse estudar e ter uma vida melhor, ter oportunidade. Fiquei comovida com a carta. Eu já falei para vocês, eu sou coração mole. Eu sentia saudade da minha família. Especialmente eu sentia saudade e falta da minha irmã, que tinha aquela diferença de idade, mas eu cuidei dela, sabe? Eu cuidei. Eu fui assim, uma babá, e eu era professora dela. Já falei como é que eu estudava. Pra você ter uma ideia, a Yara, antes dela ir para a escola, ela já sabia escrever, porque eu tinha ensinado. Eu passava para ela. E me lembrei de como nós duas éramos unidas, de como nós brincávamos, de como nós sonhávamos. E me senti culpada, sabe? Por ter deixado ela para trás, por ter me afastado, por ter me esquecido. Então eu decidi atender ao pedido dos meus pais, e especialmente da minha mãe. Era por um tempo, não seria por muito tempo. Era para tirá-la daquele foco naquele instante. E eu decidi trazer a Yara para o Rio de Janeiro, para a casa de Laranjeiras. Eu conversei, lógico, com o meu marido, Rodrigo, sobre isso. O Rodrigo foi super compreensivo. Ele concordou, sem hesitar. Não, lógico, meu amor. Não, vamos sim. Vamos fazer a nossa parte. Ele também queria e tinha boa vontade em ajudar a minha família. Ele também gostava da minha irmã. Na verdade, não tínhamos contato, mas ele gostava da minha família. É assim que nasce o respeito entre um casal. E ele falou, tem espaço para ela aqui. E especialmente tem espaço no meu coração para ela, dizia o Rodrigo. Porque se ela é tua irmã, ela também faz parte da minha vida e da minha família. Ele disse que nós poderíamos sim agendar tudo para que a Yara viesse, para que ela viesse para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a correr atrás de tudo. Matriculá-la numa escola não era dificuldade para mim, devido à amizade que eu tinha com professores lá da faculdade. Eles me ajudaram, coloquei-a num bom colégio. E tudo isso eu fui já adiantando, sabe?
E o Rodrigo ficou empolgado, também me ajudar, dizia que me amava, queria ela me ver feliz. E eu fiquei muito emocionada com a atitude do Rodrigo, meu marido. Eu agradeci a ele, com um abraço, com um beijo, e disse que ele era o melhor marido do mundo. Eu tinha grande sorte em ter um marido assim. A sorte grande para poucos, né? Na verdade, um casamento como aquele que eu havia arranjado, eu digo que é difícil. Meu Deus do céu. Olha, tem gente que diz que o seu casamento é 1 em 1000. Mas tem gente que até exagera um pouco. O teu casamento é 1 em 1 milhão. Liguei para os meus pais, contei a novidade, ficaram felizes. Para ligar, foi aquela dificuldade, porque eles não tinham telefone em casa. Então eu tinha que ligar no orelhão de um bar, alguém tinha que chamar, mas combinei mais ou menos o horário. Deu certo. Eles disseram que confiavam em mim, Rodrigo, e eles sabiam que nós iríamos dar o melhor para Yara. Colocaram-na no ônibus autorizada e eu fui buscá-la no terminal rodoviário do Rio de Janeiro. Oh, meu Deus do céu, eu que já estava emocionada com as palavras dos meus pais. Eu fiquei muito contente, muito feliz. E quando a minha irmã começou a descer daquele ônibus, e eu vi que eu tinha feito a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é você ajudar uma pessoa quando ela precisa ser ajudada. O que a professora Lúcia havia feito comigo, eu era eternamente grata. E eu estava querendo, de certa forma, retribuir. Tudo bem que era minha irmã, mas era uma ajuda. O quarto dela estava pronto, sabe? O quarto dela da minha casa estava pronto, com a cama, com tudo. Buscá-la na rodoviária, eu estava até um pouco nervosa, ansiosa. Fazia tempo que a gente não se via. Eu olhava para todo lado procurando e finalmente eu a vi. Ela desceu do ônibus carregando uma mochila, uma sacola. A minha irmã estava linda, linda. Tinha crescido, nossa! Corpo maravilhoso de mulher, 14 anos. Ela tinha se tornado uma mulher. Ela tinha os cabelos longos, cacheados, os olhos verdes e brilhantes, os lábios rosados e carnudos. Ela usava um vestido florido e uma sandália rasteira, e ela sorriu para mim de maneira tímida. E quando ela sorriu com aquela timidez, eu tive vontade, sabe, de acolhê-la, de colocá-la dentro de mim, assim, como se ela fosse minha filha. Ela era uma irmã meio filha. Aqueles quase 6 anos de diferença de idade entre nós tinha esse peso. Eu corri até ela, a abracei com força, senti o cheiro que ela trazia do Nordeste, ainda do mato, da roça, senti o cheiro nela. O calor dela, ela transmitiu aquele calor, o coração dela que batia junto ao meu de novo. Eu disse, eu estava morrendo de saudade, Yara. Eu estou feliz, seja bem-vinda. A gente vai cuidar bem de você. Ela me abraçou de volta e disse que também estava com muita saudade, que estava feliz, também orgulhosa. Nós nos soltamos e nos olhamos com amor. Nós nos reconhecemos naquele instante como irmãs que éramos. Eu peguei as suas coisas, coloquei no meu carro. E quando eu cheguei em casa, o Rodrigo estava nos esperando. Eu apresentei para o Rodrigo, que a recebeu com um sorriso, um beijo na testa. E ele disse que estava feliz. Estou muito feliz, Yara. E agora ter você pessoalmente aqui, conhecer você pessoalmente. Ele estava feliz em tê-la conosco. Eles não puderam vir ao casamento, embora eu tivesse mandado até o convite, mas na época não puderam vir, compromissos do papai. Então, ele estava contente, eu sou seu cunhado, seja bem-vinda, você faz parte da minha família. Ela, 14 anos, e eles se abraçaram como amigos. Eu vi o abraço, eu vi a sinceridade do Rodrigo. Aí eu mostrei a casa, mostrei aquilo tudo que a gente faz quando recebe alguém. Aqui é a sala, aqui é a sala de jantar. Tem isso? Tem.
Eu tô metida, Yara. Tem tudo isso que você está falando, ó. Todos os cômodos com ar-condicionado. Essa é a cozinha. Meu Deus, a cozinha é maior que a nossa casa. E era, realmente era. Aquele banheiro maravilhoso. O principal da minha suíte tinha até banheira. A varanda da casa. E eu mostrei o quarto. Isso aqui é o teu quarto, onde você vai dormir. Isso aqui é teu armário, tudo seu. Guarda suas coisas. Nossa, mas é muito grande. Eu trouxe meia dúzia de peças de roupa. Calma. Não começa a chorar já não, nordestina. Nós vamos atrás de tudo para você. Mostrei para ela tudo que eu podia com encantamento, com aquela alegria, sabe? Ela agradeceu por tudo e ela disse-me que eu era a melhor irmã do mundo, que ela tinha sorte de ter a mim como sua irmã, que ela me amava muito. Eu disse, eu também a amava, e eu também tinha sorte de tê-la como a minha irmã. Nós nos abraçamos como irmãs. Foi assim que nós nos abraçamos, como irmãs, e eu a recebi da melhor maneira possível. Nós começamos a nossa nova rotina. Então eu ia trabalhar, Rodrigo ia trabalhar e a Yara para a escola. E 2 pessoas trabalhavam em casa. Nós nos encontrávamos à noite, era a hora do jantar, aí aquela conversa, assistir TV, nós nos divertíamos nos finais de semana, íamos ao cinema, ao shopping, ela foi enchendo o armário. Você falou que era grande, ó, já está mais da metade ocupado, vem ver. Ela foi enchendo o armário, a moda praia, ela separou uma parte do armário, falou, maninha, isso aqui é a moda praia, que nordestina metida. Biquíni, maiô, não sei o que tem mais, moda praia. Nós éramos uma família feliz. Yara, ela se adaptou bem ao Rio de Janeiro também. Puxa, morando daquela forma, no bairro de Laranjeiras, numa casa tão gostosa. Não era nenhuma mansão, não, mas era uma casa boa, confortável, muito boa, reformada pelo Rodrigo. Ela fez amigos na escola, começou a tirar notas boas, aprendeu coisas novas, ela se interessou por música, começou a tocar violão. Minha irmã começou a tocar violão, começou a se interessar por arte, por literatura. E o Rodrigo me elogiava, falando, a tua irmã é assim porque você se preocupou com ela desde a tenra idade. Você foi passando aquelas informações que trazia da escola, você foi abrindo a cabeça dela. Por isso que ela é inteligente assim. Se tornou cada vez mais corpo de mulher, sabe? E na medida em que o tempo passava, eu não sei se o Rio de Janeiro exige da pessoa muito exercício, porque ela ia muito à praia. Sei lá, ela foi empinando aquele bumbum, ela foi ganhando aqueles quadris, assim, avantajados, aquela cintura que vai afinando. Ela vai se tornando, num rápido período, uma mulher linda, 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 Yara, atraente demais, linda minha irmã. Eu me orgulhava dela, eu via nela, às vezes, reflexos da minha própria pessoa, quando eu tinha a idade dela. Quer dizer, eu não era aquilo tudo, eu queria ter sido, e ela estava sendo. Eu via nela potencial de ser alguém na vida, de realizar os seus sonhos, de ser tão feliz quanto eu era, e quem sabe até mais, quem sabe? Eu a apoiava, eu a incentivava, eu a aconselhava, eu a protegia, eu a defendia, eu a respeitava, eu a amava como irmã. O Rodrigo, meu marido, também se orgulhava da minha irmã. Ele, não, deixa que eu a levo, deixa que eu faço, ela vai comigo, não tem problema, vamos lá, entra aqui, Yara, entra aqui, Yara. Ele via nela uma filha. Era isso, ele me passava essa imagem, uma filha, uma amiga, uma companheira. Ele a ajudava, a ensinava, a orientava, cuidado, o rio é perigoso nisso, cuidado, o rio é perigoso naquilo. Olha, os lugares perigosos, aqui você não pode andar desse jeito, aqui você pode. Sabe, ele, carioca da Gema, nascido lá, ele a elogiava e também dava presentes para ela. Tá pensando o quê?
Meu marido a tratava assim como se eu fosse filha mesmo. Passava em algum lugar, lembrava dela, trazia: isso aqui é pra Yara, Yara, vê se você gosta. E presente que eu vou te falar, perfume bom e até joias. Trazia de vez em quando um anelzinho, um brinquinho. Ela amava o meu marido. Ela amava. Ela amava. Eu acho que eu repeti muito, né? Não devia. 1 ano e meio depois da Yara ter chegado, uma bomba explodiu. Uma bomba explodiu. 1 ano e meio depois. Foi um choque para mim. Ela já tinha completado 15 anos. Eu fiz uma pequena festa para ela. E ao final daquela festa, nós ainda abrimos os presentes. Ela correu ao banheiro para vomitar. Aquilo já tinha acontecido várias outras vezes naquela semana. E eu não pude acreditar que a minha irmã, tão jovem, tão inocente, tão pura, havia completado 15 anos, enjoada. E aqueles sinais todos era gravidez. A bomba explodiu. Minha irmã Yara estava grávida. Não, é mentira. Eu não podia acreditar que ela tinha... Não, Yara, você não fez isso, Yara. Com tanta informação que você tem, com tanta coisa que eu falo com você, com tanta coisa que o Rodrigo conversa com você, com quem você se envolveu, para quem você se entregou, por que você não se cuidou? Por que, olha, com tanta coisa que tem hoje para se evitar uma gravidez, eu não posso acreditar. E você estava escondendo isso de mim. Ela tinha me traído. Sim, porque aquilo era uma traição. Fazer aquilo comigo, e agora? Como é que eu ia falar isso para os meus pais? Então eu queria saber dela. Yara, quem é? Quem é o pai dessa criança? Você vai me contar. Quem é? Quem é que... Me conta. Ela se negava a dizer. Ela dizia que isso não me importava. Que ela também não queria saber. Ele tinha sumido, segundo ela. Foi um encontro, foi uma vez, ele desapareceu. Eu percebia nitidamente que ela estava querendo proteger o pai daquela criança. Ela estava querendo proteger. Não, eu não vou te falar. Ele sumiu. Eu não vou te contar. Outra coisa, eu vou cuidar do meu filho sozinha. Se você não puder ficar comigo mais aqui no Rio de Janeiro, eu volto. Eu vou embora lá para casa. E a mamãe e o papai, eles vão me receber. Eu tô feliz com essa gravidez. Eu amo o meu filho. Eu não me arrependo não do que eu fiz, sabe? Ela dizia para mim, não me arrependo não do que eu fiz. Eu insisti. Eu disse que ela não podia fazer isso. Que ela precisava de apoio. Ela não podia voltar para o Nordeste. Ela precisava também aprender a ter responsabilidade. Não era qualquer coisinha que ela estava me falando. Não era uma nota baixa no colégio. Não era uma nota baixa no colégio. Isso a gente dá um jeito. É uma gravidez. Uma gravidez é para sempre. Um bebê é para sempre. É para a vida inteira. Eu falava, você não está feliz, você está confusa, você está com medo. Fala, Yara, você não está amando o seu filho, você está amando o pai desse bebê, você está protegendo esse bebê, você está arredia e se arrepende, me conta. Ela chorava muito. E ela disse que eu não a entendia, que eu não sabia o que se passava com o coração dela, que eu não podia julgá-la. Ela dizia que ela queria ter aquele bebê. Sim, ninguém está impedindo que você tenha o bebê. Você não está me entendendo, eu só quero que você me diga quem é o pai dessa criança. Eu fiquei magoada. Enquanto isso, eu achava que talvez fosse melhor não avisar. Nem o meu pai, nem minha mãe. Eu tinha que ter mais respostas. Ela estava sob a minha responsabilidade.
O Rodrigo também, o meu marido, ele também se sentia responsável. Ele dizia, calma, depois você fala. Não fala ainda com teu pai, com tua mãe. Segura, calma. Eu acho que ela vai contar. Ela vai falar quem é o pai. Agora, você precisa ter calma. Não adianta ficar forçando, pressionando, porque assim não está funcionando. Assim, está sendo pior. Então eu percebi a Rodrigo, meu marido, tentando nos reconciliar. Ele dizia que estava do nosso lado, apoiando, mas eu precisava ter calma. Não adianta forçar. Muitas coisas tinham mudado nela, os hormônios, ela estava grávida. É perigoso. É perigoso até a pessoa fazer uma besteira. Foi exatamente neste instante que o vizinho da nossa casa, de nome Leandro, o vizinho Leandro, ele desapareceu. A mulher dele, eu a encontrei chorando. O que foi? Eu conversei com a mulher dele. O que foi? O que aconteceu? E ela estava chorando. O Leandro sumiu. Como assim? Ele desapareceu. Já tem 2 dias. Deixou-me sozinha com a nossa filha pequena. Eu fiquei com muita pena daquela mulher. E quando eu olhei para Yara, eu vi que a Yara também estava chorando. Ele morava na casa ao lado. Ele era nosso vizinho, Leandro. Peraí, ele era um cara simpático, educado, gentil. Ele sempre nos cumprimentava, nos ajudava, nos convidava para ir à casa dele. Ele era um cara bonito, charmoso, até sedutor. Leandro. Eu não sabia. Peraí, eu não sabia que ele sumiu. Eu perguntava para a mulher dele. Sumiu. Oh, Deus. Não é possível. A mulher chorando. A minha irmã, eu vi que ela estava chorando. Eu pedi um tempinho. Eu volto aqui para conversar com você. Tá? Tá. A mulher estava reclamando, o marido tinha sumido. Eu entrei. Yara, o Leandro, vizinho, ele sumiu. E quando a mulher dele me contou, eu vi que você começou a chorar. É ele. O que, Yara? É ele. Ele o quê? É ele, o pai do meu filho. É ele. Ele falou que ele ia sumir. Ele estava com medo. Medo de você. Medo do Rodrigo. Ele falou que estava com medo de ser preso, porque eu sou menor. É ele, o pai do meu filho. Santo Deus. E como é que ela me contou os detalhes, onde eles se encontraram? Ela deu todos os detalhes. Se encontraram em motéis, em hotéis. Eu fiquei horrorizada. Eu não podia acreditar que a minha irmã, tão jovem, tão inocente, tão pura, tinha se envolvido com um homem casado, pai de família, vizinho da nossa casa. Eu não podia acreditar que ela tinha... A minha irmã havia se transformado naquilo. Que ela tinha se sujeitado àquilo. Que ela tinha se iludido com isso. Eu não podia acreditar. Que ela tinha arruinado tudo, feito tudo isso. Eu perguntei a ela, como é que você pôde fazer isso? Como é que você pode ser tão egoísta, tão irresponsável e tão imoral, Yara? A mulher dele está chorando, ele tem uma filhinha. Ela está com a filhinha agora. Esse cara sumiu. Eu perguntei a ela se ela não tinha pensado na mulher dele, na filhinha deles, na vida, na família dele. Perguntei se ela não tinha pensado em mim, se ela não tinha pensado no Rodrigo. Eu perguntei se
Você não tem vergonha, Yara? Você não tem caráter, Yara? Você não tem consciência? Ela gritou, dizendo que ela tinha tudo isso, sim, mas não tinha culpa de ter se apaixonado. Fiquei furiosa. Mas lógico, eu precisava contar isso para a mulher dele. Então eu procurei a mulher dele, eu precisava conversar com ela. Ana Clara. Oi. Eu vou te contar uma coisa. O quê? Eu nem sei como começar. Eu sei porque o teu marido fugiu. Por quê? Porque ele engravidou a minha irmã, a Yara, de 15 anos. Esperei a reação dela. Achei que ela fosse ficar chocada. E ela reagiu assim. Eu sabia. Você sabia? Sabia. Ele falou que ele ia fugir, com medo de ser preso, porque ela é menor de idade. Eu falei para ele não fazer isso, para ele enfrentar. Mas ele fugiu. Você sabia? Sabia. Rodrigo estava indignado, meu marido. Eu, indignada. A minha irmã, bem, ela era a grande responsável por isso tudo. Eu precisava organizar meus pensamentos. E enquanto eu organizava os meus pensamentos, eu vi que um caminhão de mudanças encostou na casa vizinha. Eu vi que a moça estava se mudando. Você está se mudando, Ana Clara? Eu tô. Meu marido foi embora, a casa é alugada. Eu não tenho a menor condição de pagar o aluguel. Eu estou indo para o interior do Rio, onde moram meus pais, levando comigo a minha filhinha. Aquilo consternou meu coração, porque a minha irmã tinha destruído a vida daquela mulher. Aonde você vai? Ela me falou o nome da cidade. Interior do Rio de Janeiro. Eu até anotei. Era uma referência. A mulher se despediu e foi embora junto no caminhão de mudança. Porque sequer ela tinha um carro para ir embora. Foi embora com o caminhão de mudança na cabine, na boleia do caminhão. Ela e a filhinha. Uma menina de mais ou menos uns 4 anos de idade. Vi quando o caminhão partiu de frente da casa. E eu entrei. Yara, você viu? Você assistiu a cena? Coitada, Yara. A mulher está indo embora para a casa dos pais no interior do Rio, sem rumo, sem marido. Isso não dói na tua consciência? Dói. E chorava. Dói sim. E chorava. O Rodrigo me abraçou. Amor, estava pensando. Agora, só tem um jeito para mim e para você. Vamos dar apoio para ela. Vamos apoiá-la. De qualquer maneira, é uma gravidez. Há risco. Ela é nova. Precisamos apoiá-la. Eu ficava boba com o poder de compreensão do meu marido Rodrigo. Diante de fatos tão graves. A mulher, a vizinha, ele viu. Tinha destruído a vida dela.
Mas o complemento dessa história fica para um outro capítulo, aqui mesmo, nesse canal. Vocês, tenho certeza, que vão ficar muito surpresos com o desfecho da minha história. Até a segunda parte.